Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Temos Paz com Deus. O texto base que eu vou utilizar está ali em Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Está escrito assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amados, aqui nós vemos uma verdade fundamental para a nossa vida cristã. Nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por causa da obra que Cristo Jesus realizou, trazendo justificação para nós, ou seja, nos tornando justos, aceitáveis diante de Deus, por causa dessa obra, por causa de Jesus, nós agora temos um relacionamento de paz com Deus. Amados, isso precisa ficar muito bem firmado no nosso coração. Quando nós entendemos que Deus não é nosso inimigo, que Deus não está contra nós, que nós não precisamos ter medo de Deus, mas que nós temos um relacionamento de paz com Ele por causa de Jesus, amados, a nossa caminhada fica muito mais leve, muito mais tranquila. Muitos e muitos têm vivido uma vida pesada, uma vida cristã, carregando muitos e muitos fardos, culpa, condenação, porque não compreende esse relacionamento de paz que foi estabelecido por causa de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele derrubou o muro da inimizade. Cristo Jesus, ele derrubou aquilo que nos separava de Deus. Cristo Jesus, ele se tornou pecado em nosso lugar para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus, ou seja, em Cristo nós somos justos, aceitáveis a Deus. Não é mérito nosso. Não é porque nós somos bons, não é porque nós fazemos coisas boas, mas é por causa da obra de Cristo. Veja que é pela fé, tendo sido, pois, justificados pela fé. Ou seja, quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança naquilo que Jesus Cristo fez, naquilo que Jesus Cristo é, então nós passamos a ter um relacionamento de paz com Deus, um relacionamento pacífico. Não precisamos mais viver amedrontados, cheios de medo, de pavor. Podemos desfrutar desse relacionamento. Amados, eu quero encorajar hoje você a compreender essa caminhada de paz com Deus. Nós vimos nos devocionais anteriores, durante essa semana, muitos ensinamentos e algumas exortações e correções da parte de Deus para nós. Mas, amados, toda a correção que Deus faz, toda a exortação que Deus realiza através da sua palavra é para o nosso próprio bem. Lá em Hebreus, no capítulo 12, nós vemos que Deus só corrige os seus filhos. Está escrito que se nós não estamos sendo corrigidos, alinhados por Deus, então nós não somos filhos, somos bastardos. Porque todo aquele que é filho de Deus, ele recebe essa correção. E a correção de Deus nunca é para nos trazer condenação ou para estabelecer juízo. A correção de Deus é para nos alinhar à vontade dele. Por quê? Porque ele estabeleceu esse relacionamento de paz. Ele, por meio de Cristo Jesus, abriu o caminho para que nós possamos nos relacionar de forma pacífica com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial. Mas eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu penso nisso, isso traz um acalento, um conforto para o meu coração. Eu sei que Deus não está contra mim, como está escrito em Romanos no capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, amados. Ele derramou e demonstra o seu amor ao entregar Cristo Jesus. Ele deu Cristo Jesus quando nós ainda éramos pecadores. E se ele fez isso, se ele abriu mão e ele
deu, entregou Cristo Jesus para se tornar pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos perdoados e justificados. Que amor é esse, amados? Que amor é esse? Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós entramos nessa caminhada de paz com Deus. Tem muitos cristãos vivendo debaixo de um peso desnecessário, vivendo debaixo da culpa, da condenação, vivendo debaixo de um conceito de que Deus está irado com ele o tempo inteiro, que se ele fizer qualquer coisa errada, pronto, vem o juízo de Deus sobre ele. Amados, não funciona assim. Todo aquele que crê, que deposita sua fé em Cristo Jesus, pode ter paz com Deus, pode ter um relacionamento livre, pode orar, pode conversar, pode viver uma vida leve com Deus. No devocional de ontem, quando nós mencionamos sobre orações não respondidas, e eu compartilhei com os irmãos que muitas vezes nós estamos vivendo de uma forma tão longe de Deus e por isso não temos as nossas orações respondidas. Aquela mensagem, amados, não é para trazer culpa, condenação ou então nos colocar como se a capacidade fosse simplesmente nossa ou nós é que temos que fazer tudo certo e então Deus vai responder as nossas orações. Não é nesse sentido. Aquela mensagem de ontem foi para nos alertar, para nos trazer um encorajamento para que nós permaneçamos nessa caminhada de paz com Deus. Sabe, amados, nós não precisamos ter medo quando enfrentamos situações difíceis, lutas, guerras, tribulações, desafios, obstáculos. Nós não precisamos ficar o tempo inteiro pensando: será que é um castigo de Deus? Será que é o juízo de Deus sobre mim? Não, amados, quando nós lemos a continuidade desse texto que eu li aqui com os irmãos de Romanos capítulo 5, eu li os versículos 1 e 2. Quando nós lemos do 3 em diante, vai falar ali que nós também devemos nos gloriar nas tribulações. Por quê? Porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, por quê? Porque Deus derramou do seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amados, as guerras, as lutas, as tribulações, as provações servem para o nosso bem. O Senhor quer usar todas essas coisas para produzir em nós perseverança. Como que nós teremos uma fé inabalável? Como que nós seremos perseverantes se nós não tivermos a oportunidade de sermos perseverantes? Se tudo acontecer de uma forma perfeita, linda e maravilhosa, um mar de rosas, então nós não precisamos de perseverança. E nós sabemos que é necessário a perseverança. Por quê? Porque é a perseverança que vai produzir em nós um caráter aprovado. Ou seja, é quando nós continuamos uma vida de fé na suficiência de Cristo Jesus, reconhecendo que dependemos dele, que precisamos dele, é quando vivemos assim. Quando nós nos rendemos a Deus o tempo todo, aí sim nós vamos ter o quê? Um caráter aprovado. Ou seja, nós vamos ter uma vida aprovada diante de Deus. E quando temos uma vida, um caráter aprovado, então isso produz esperança. E a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque nós não fomos chamados simplesmente para esse mundo aqui. A nossa esperança está na glória de Deus. Nós sabemos que esse modelo que nós vivemos nesse mundo aqui não é para sempre. O Senhor, nós vivemos essa viva esperança, que o Senhor um dia voltará, e nós sabemos que está muito breve a volta de Jesus. Para o quê? Para estabelecer um novo modelo de vida. Amados, para que nós tenhamos o nosso corpo glorificado. Sabe, amados, que eu e você, nós possamos alimentar esse relacionamento de paz com Deus. O mundo tem um conceito de paz como se fosse a ausência de problemas. Mas Deus, a verdade de Deus é que a paz é a presença de Jesus Cristo. Então, no mundo, a paz é a ausência de alguma coisa. A ausência de guerras, a ausência de problemas. Aí o mundo diz que existe paz. Mas no reino de Deus, com Jesus Cristo, o conceito de paz é diferente.
Se nós simplesmente tivermos a presença de Jesus, ele que é o príncipe da paz, então nós podemos desfrutar dessa paz. E essa paz, que é o próprio Cristo Jesus, está completamente derramada no nosso relacionamento para com Deus. Isso significa que nós podemos e devemos ter um relacionamento livre com o nosso Pai. Mas não precisamos viver amedrontados. Sabe, quando as situações difíceis surgirem na tua vida, não coloque a culpa em Deus. O mundo jaz sob o maligno. Jesus já nos alertou, nesse mundo nós passaríamos por aflições. Nesse mundo enfrentamos tribulações, enfrentamos provações, enfrentamos lutas, enfrentamos enfermidades, enfrentamos dificuldades de todos os tipos. O mundo jaz no maligno. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu já venci o mundo. Ou seja, eu já venci esse sistema. Esse sistema não vai reinar para sempre. Tenham a esperança em mim. Essa é a mensagem de Jesus. É por isso que nós podemos ter paz no nosso relacionamento com Deus. Não precisamos culpar a Deus. Pelo contrário, podemos confiar plenamente que Ele é poderoso para usar todas as tribulações, dificuldades, lutas, guerras que nós enfrentamos para o nosso bem. Ele vai produzir em nós a perseverança, ou seja, uma fé inabalável. Ele vai usar todas essas coisas para produzir em nós um caráter aprovado. Ele vai usar todas essas coisas para que o nosso coração seja cheio da esperança no Senhor. Só Deus tem essa capacidade de usar todas as coisas que parecem ruins para o nosso bem. Por isso nós não precisamos ter medo de Deus. Até mesmo quando erramos, amados. Sabe, quando nós erramos, nós não precisamos ter medo de Deus. O Senhor sempre deseja derramar da sua graça e da sua misericórdia sobre todos. Infelizmente, as pessoas não querem a misericórdia de Deus. Como assim, Catiane? Tem muitas pessoas que rejeitam a misericórdia de Deus e muitas pessoas que estão dentro das igrejas estão rejeitando a misericórdia de Deus. E aí por isso elas têm sofrido, porque elas estão se afastando do caminho de paz com Deus. É em Cristo Jesus que nós temos esse relacionamento de paz com Deus. Fora de Cristo, se nós sairmos desse caminho, nós vamos trilhar um caminho penoso, de dificuldades severas, de juízo. Quando nós lemos as cartas para as igrejas do Apocalipse, tem uma das cartas para a igreja de Tiatira, que Deus, ele repreende aquela igreja, repreende o pastor daquela igreja, dizendo que ele estava tolerando Jezabel. E ele coloca essa mulher, essa profetisa, ela induz os meus servos à imoralidade, à idolatria, ou seja, ela tem falsos ensinos e você tem tolerado isso. E aí o Senhor repreende aquela igreja, repreende aquela liderança. E aí Jesus fala algumas coisas sobre essa mulher que está ali se dizendo profetiza. Aí Jesus diz assim, eu dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis se arrepender. Ou seja, amados, Jesus, Deus, sempre nos dá tempo para o arrependimento. Ele não quer simplesmente derramar o juízo. Não, ele dá tempo para as pessoas se arrependerem, para se voltarem a ele. Mas muitos e muitos não querem, insistem em viver com o nariz empinado, insistem em viver de uma forma completamente carnal, terrena, mundana. Amados, que eu e você nós entendamos esse relacionamento de paz que temos por estarmos em Cristo Jesus, justificados, pois, por meio da fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. E até mesmo quando tropeçamos, quando caímos, quando erramos e simplesmente nos voltamos para o Senhor, Ele derrama da sua misericórdia, porque Ele nos dá tempo para o arrependimento. Amados, o Senhor ama derramar da sua graça e da sua misericórdia, porque Ele é amor. Mas infelizmente muitas pessoas acabam sofrendo juízos desnecessários, simplesmente porque não se voltam para Deus,
porque não entendem essa caminhada de paz que nós temos com Deus por meio de Jesus Cristo. Eu quero encorajar você a viver essa vida de paz com Deus. Quando você olhar para as circunstâncias, para as situações difíceis que você tem vivido, confie no Senhor. Ele é poderoso para usar todas essas coisas para o seu bem. Quando você tropeçar, quando você cair, não tenha medo de Deus, não fique com medo do juízo, do castigo de Deus. Pelo contrário, corra para os pés do Senhor, reconheça o seu erro e diga: Senhor, me ajuda. Eu não quero mais viver assim, eu não quero mais errar nisso, eu dependo do Senhor. Amados, nós temos esse relacionamento de paz com o Senhor por meio de Jesus Cristo. Não precisamos viver amedrontados. Que eu e você possamos viver assim em nome de Jesus. Quando nós formos confrontados, corrigidos pela palavra de Deus, amados, que nós simplesmente possamos abrir o nosso coração e reconhecer: Pai, eu sei que o Senhor não é contra mim. Eu sei que o Senhor não é o meu inimigo, pelo contrário, o Senhor estabeleceu um relacionamento de paz por meio de Jesus Cristo, então me ajuda, eu sei que o Senhor está me corrigindo, eu sei que o Senhor está alinhando a minha vida e sozinho eu não consigo, me ajuda. Eu quero viver de forma a glorificar o Senhor, eu quero crescer, eu quero ser aperfeiçoado, eu quero avançar, me ajuda, Senhor. Amados, nós podemos e devemos viver assim, porque o Senhor conquistou um relacionamento de paz, de paz. Nós não precisamos viver amedrontados e esperando o tempo todo o castigo e o juízo de Deus. Tem aquelas pessoas que dizem: cuidado, se você fizer isso, você vai receber o juízo de Deus. Sim, existe juízo no Novo Testamento? Existe. Esse exemplo que eu dei ali para a carta que está lá em Apocalipse, carta para a igreja de Tiatira, mas a palavra é tão clara dizendo: eu dei tempo para que se arrependesse. O Senhor não quer simplesmente efetuar o juízo, o Senhor dá tempo para o arrependimento, o Senhor dá tempo para as pessoas se voltarem para Ele. Por quê? Porque por meio de Jesus, Ele estabeleceu um relacionamento de paz entre nós e Ele. E Ele quer que nós desfrutemos dessa paz. Não é medo, amados, é paz. Não é pânico, desespero, é paz. Temos paz com Deus. Que eu e você entendamos esse princípio, essa verdade, e nós possamos viver assim. Quando você errar, quando você falhar, renda-se ao Senhor e lembre-se, por meio de Jesus Cristo você tem paz com Deus. Receba a ajuda do Senhor, o consolo do Senhor, a correção do Senhor. Receba o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor. Quando você estiver passando por um momento de luta, de tribulação, de dificuldade, não pense que Deus não te ama. Ah, será que Deus não me ama porque eu estou enfrentando isso? Não pense isso. Você tem um relacionamento de paz com Deus e o Senhor usa todas essas tribulações para produzir em nós perseverança, caráter aprovado e esperança. Ou seja, o Senhor usa todas essas coisas para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Amados, o Senhor conquistou, Jesus Cristo conquistou uma vida maravilhosa, extraordinária para nós. Que eu e você possamos viver e desfrutar dessa vida. Nós temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Que nós confiemos nessa verdade e depositemos toda a nossa fé, a nossa segurança em Cristo Jesus. Não é porque vivemos certinho que então temos paz com Deus. Não, é por causa de Jesus. É na fé em Jesus, porque depositamos a nossa confiança em Jesus. Então temos paz, temos um relacionamento pacífico com Deus. Não precisamos ter medo, podemos correr pro colo de Deus, pro colo do nosso Pai, e Ele vai nos ajudar. Sempre, Ele está sempre com os braços abertos para nos ajudar. Seja nos momentos em que estamos passando por lutas, tribulações, dificuldades, ou seja nos momentos em que erramos, que falhamos, Ele está sempre ali, disponível para estender a mão, nos ajudar, nos levantar. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós temos paz com Deus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra.
Muito obrigada por essa palavra tão maravilhosa de conforto, de consolo, de encorajamento. Obrigada, Senhor, porque nós temos paz contigo. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, do nosso entendimento e que nós possamos compreender a profundidade dessa verdade. Que nós possamos aplicar essa verdade na nossa vida, sabendo que o Senhor é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabendo que o Senhor não é o nosso inimigo, pelo contrário, o Senhor é o nosso amigo. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e vivamos assim, que nós possamos desfrutar dessa paz que o Senhor mesmo conquistou por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus nós temos um vivo caminho até o Senhor. Muito obrigada por isso, Pai. Que eu e os meus irmãos possamos desfrutar dessa paz contigo, um relacionamento leve, um relacionamento de paz, um relacionamento de descanso. Ah, Senhor, nos ajuda a entendermos plenamente essa verdade e a desfrutarmos dessa verdade. Temos paz com o Senhor. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.